Muito bem, vamos ficar de pé, né? Vamos dar início ao nosso culto essa noite. Quero lembrar vocês que Deus busca verdadeiros adoradores. Tomara que Deus encontre você, né, que está aqui, você que está em casa, porque Deus busca, tá? Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então faça o seu melhor para Deus. A gente nunca assiste o culto, seja onde nós estivermos. Nós prestamos um culto ao Senhor, nós somos devedores desse culto a Deus. Então, como devedores, precisamos fazer o nosso melhor para Ele. Levanta a mão para o céu. Na autoridade que é no nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida, ó Pai, que aqui está, aqueles que estão conectados conosco, que todos sejam tremendamente abençoados por Ti. Deus, que a Tua unção, a Tua graça, o Teu poder possa alcançar cada vida. E aonde estiveres, Senhor, todos possam sentir o peso da Sua glória, a manifestação do Seu poder. Qualquer outro espírito que não seja esse, está rejeitado em nome de Jesus. A Ti seja a honra, a glória e todo o louvor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Se você crê, dê glória a Deus, diga aleluia. Aplauda Jesus bem forte. Bem-vindos à adoração. Sejam aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Se eu e você, nós estamos aqui nessa noite, foi porque a bondade dele mais uma vez se revelou a nós. Nós te adoramos, nós rendemos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Queremos te dizer, Senhor, que por mais, Senhor, que felizes fôssemos, Senhor, financeiramente, se fôssemos realizados, Senhor, profissionalmente, mas se não tivesse o Senhor, nada seria bom, nada estaria legal. Só tá bom, porque o Senhor é bom e é bom para conosco. Você crê nisso? Você acredita nisso? Se Deus é bom para você, por favor, dê o seu melhor aplauso a Ele. Aleluia, 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 aleluia. Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Declare comigo. Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei. Declare comigo. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti.
amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, Senhor, e a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, Deus. Nós te louvamos porque até nos mínimos detalhes o Senhor tem sido bom, maravilhoso para conosco, Deus. Nós te adoramos, nós te reverenciamos nessa noite, ó Pai, porque tu és o único merecedor da nossa adoração. Aonde você estiver, levante as suas mãos e adore a Ele. Declaro o que eu posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. O que eu posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, Senhor. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. O teu amor é pra sempre, Senhor. E nós te adoramos, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Nós te adoramos, porque sabemos que o Senhor é bom. E o melhor do Senhor ainda está por vir na minha vida e na vida da sua igreja, Senhor. Aleluia, aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado, se alegre, meu irmão, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Vamos adorar. Cadê as palmas? Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida o quê? A chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, oh, 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 e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Ao que o Senhor vai dizer nessa noite: restituirei os anos que foram consumidos. É forte. E lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará o quê? Em justa medida a chuva, a chuva.
chuva, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus, só quem crê sai do chão e celebra. O melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está. Só quem crê vai cantar. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus de novo. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Está por vir. O melhor do Senhor está por vir, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toma nossa mente, nosso coração cativo à sala do Teu trono. Não permita, Senhor, que nenhum céu de bronze se estabeleça, Senhor. Que nenhuma opressão maligna, Senhor, venha atrapalhar a nossa adoração. Porque nós cremos, Senhor, piamente, que não há ferrolho nem portas que possa, Senhor, parar a sua obra, parar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, 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 nós te adoramos. Tu és fiel, Deus, tu és fiel. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos
ardem as estrelas e o mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Declare. Quantos aqui nessa noite creem? Quantos creem? Dê o seu melhor brado de aleluia. Quantos creem? Dê o seu melhor glória a Deus. Quantos creem? Pode repetir comigo na capela. Não há ferrolho, nem porta, só as vozes. Não há doenças que o quê? E a tempestade na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e o quê? E escudo para os que nele crê. Só quem crê faz barulho, só quem crê chama a atenção de Deus nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado, se você puder, diga assim: meu irmão, mesmo que não esteja da forma que você pediu a Deus, ou que você sonhou, continue adorando. Diga para ele: toda a vida adore, porque na hora que aquele que é o adorado, ele se voltar em seu favor e dizer: eu vou abençoar, essa é a hora. Mas se alegre antes da bênção, se alegre antes do milagre, se alegre antes da vitória, porque o segredo do verdadeiro adorador é isso: é se alegrar antes da vitória, é adorar aquele que é eterno antes da vitória, adorar pelo que ele é.
Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na hora que os melhores amigos viram as costas, na hora que a crise se estabelece, é Ele que nos socorre, que nos ajuda. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Rei, é o nosso Senhor. Aleluia. Vamos adorar Ele nessa noite. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Declare isso. Eu creio. O que é que acontece? O quê? O choro dura uma, ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Oh, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia
declare. Feche seus olhos. Se você puder, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, me ajuda a ser grato. Senhor, me ajude na minha falta de fé. Diga: Senhor, eu quero te louvar, mesmo que eu não veja o fruto, mesmo que ainda a videira não nasceu ainda, Senhor. Eu quero te louvar, porque eu tenho certeza, Senhor, que depois que o Senhor liberar uma palavra sobre nós, quando o Senhor decidir se voltar para nós, será algo lindo, algo perfeito, algo extraordinário, onde as pessoas irão ver a diferença daquele que te serve e não te serve. Nós te adoramos, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, nos prostramos diante do Senhor, porque é o único refúgio, a única fortaleza, o único que pode nos socorrer em momentos críticos e caóticos é o Senhor. Por isso que antes que tudo isso aconteça, tomara que não aconteça, porque nem todos têm estrutura para enfrentar certas situações. Eu quero te louvar, Senhor, mesmo quando ainda não está legal, como eu penso. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja ainda a bênção que eu lhe pedi, eu vou te louvar. Vamos repetir de novo. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, 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 oh. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele. Graça e paz, igreja do Avivamento. Se você crê que Deus está aqui, está onde você estiver, dá um glória a Deus aí. Amém. Que alegria muito grande estarmos juntos para louvar e exaltarmos o nome do Senhor, porque Ele é muito bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu falo sempre que é um privilégio, sempre será um privilégio nós estarmos na casa do Senhor, né? Aonde estivermos, prestarmos a Deus um culto, temos a consciência de adoradores, que nós pertencemos ao Senhor, que nós somos do Senhor, porque tem muita gente, e eu falo de muita gente, que não tem isso, e nós temos. Deus nos salvou, Deus nos redimiu para o seu louvor, para a sua glória, né? Para a manifestação do seu poder, e para estarmos diante dEle, para servi-lo e para adorá-lo, amém? Que bom, de verdade, estarmos aqui louvando o Senhor. Eu me alegro muito, sou muito feliz em ser um adorador, em pertencer, né, ao Senhor, e sabemos que mesmo em qualquer tempo, o Senhor é aquele que nos guarda, que nos livra e que nos abençoa, amém? Nós vamos tirarmos nossas primícias, dízimos e ofertas ao Senhor. Nós vamos ler um texto até muito conhecido, já li muitas vezes, Malaquias capítulo 3 e versículo 10, eu vou ler apenas o 10, eu quero trazer uma digamos assim, chamar a atenção de uma situação aqui nesse texto. Trazer todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Querido, quando acho que eu nunca falei isso aqui, eu tive
essa direção de Deus nessa semana. Por que que Deus chama o templo de casa do tesouro? É claro que o templo de Salomão, que se refere aqui, né? É um templo que tinha algumas riquezas. Mas quando o Senhor fala trazer todos os dízimos, né, a casa do tesouro, ele não está falando aqui de uma riqueza material. Está falando aqui de uma riqueza espiritual. Você vai trazer algo material para um lugar que tem tesouros espirituais. Eu quero que você entenda algo muito importante. Tá? Nenhum tesouro físico ou material vai se comparar com um tesouro espiritual. Tudo que nós obtemos nessa terra aqui, tá? vai ser algo que vai ser passageiro, que tem o seu fim, mas tudo que é conquistado no contexto espiritual é para a eternidade. Então, quando Deus fala assim, olha, quando você está trazendo um princípio de oração a Deus, com o seu dinheiro, seus recursos que são materiais, você está reconhecendo que na casa de Deus existem tesouros espirituais que dinheiro do mundo nenhum pode comprar. É simples assim. Eu quero perguntar a você, quem é que pode pagar uma bênção de Deus sobre a sua vida? De uma porta aberta que só Deus pode abrir, de um livramento que só Deus pode fazer, né? de uma conquista que você sabe que se não fosse a intervenção de Deus, você não conquistaria. Então, é nesse contexto que o Senhor fala assim, eu vou abrir as portas do céu e te abençoar com bênção sem medida. Não está falando aqui que o Senhor vai dar dinheiro para você, que Ele vai te dar bênção sem medida. Entre essas bênçãos pode vir bênçãos materiais, mas a principal é a bênção do Senhor, é a bênção do Senhor. Eu estava comentando a respeito, né, de um acontecimento que aconteceu aqui nesse ministério, de uma criança que caiu do primeiro andar, né, e ele não teve absolutamente nada, primeiro andar de um prédio, né, de uma casa, tá? E a gente percebeu que foi a mão de Deus mesmo. Deus colocou a mão ali, né, num casal que é fiel, um casal que realmente, né, tem um compromisso com Deus. Então, eu pergunto a você, o que pode pagar isso? Um livramento de morte de um filho. Então, tudo que você trouxer na casa de Deus, sempre será um ato de gratidão, de reconhecimento, que o que nós temos é do Senhor, e que a igreja é a casa do tesouro, aonde a bênção de Deus nunca vai cessar, e sempre vai alcançar você. Então, ande na fidelidade, no princípio de entendimento e reconhecimento, de adoração a Deus, porque quando nós fazemos isso, nós sabemos que aonde entregamos, né, aquilo que pertence a Deus, é onde está a fonte das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Então, com alegria, vamos trazer suas primícias, dízimos e oferta, lembrando que a igreja está aberta, né, a secretaria está aberta de terça a sexta, das 7 da manhã ao meio-dia, de 2 às 5 da tarde. Você pode passar por aqui, né, e trazer suas primícias de oferta, pode fazer transferências bancárias, ou seja, os meios estão aí. Nada vai lhe impedir de exercer a sua fidelidade, de exercer sua adoração, o seu louvor, né, e a sua gratidão a Deus, através das suas primícias, dízimos e oferta ao Senhor. E a Bíblia fala, como Paulo, né, faça com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Vamos ficar de pé e vamos então dar a oportunidade a você trazer primícias, dízimos e ofertas ao Senhor. Vamos ficar de pé? Na autoridade que é no nome de Jesus, quero abençoar os teus filhos, todos aqueles que com alegria estão trazendo primícias, dízimos e oferta no teu altar. Aqueles também que passaram por aqui, fizeram transferências bancárias, que todos sejam tremendamente abençoados por ti. Que cada palavra da tua palavra venha se cumprir nas suas vidas. Que o Senhor venha abrir as portas do céu e venha estabelecer bênção sem medida. Que as pessoas,
ao ver os teus filhos, possam chamar cada um bem-aventurados, favorecidos do Senhor, porque todos verão a tua bênção na vida de cada um. Qualquer espírito, ó Pai, contrário à tua bênção, espírito de miséria, pobreza, espírito, ó Pai, de falência, de desemprego, cai por terra em nome de Jesus, porque somente a prosperidade que venha do Senhor vai nos alcançar. E é no nome de Jesus que nós oramos. Se você crê, dê um glória a Deus, diga aleluia, aplauda Jesus pela sua fidelidade e a sua prosperidade. Poder sentar, queridos. Abra comigo Atos capítulo 14. Atos capítulo 14. E vamos ler a partir do versículo 19. Atos 14, versículo 19. Diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram, reuniram a igreja, relataram com grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrir aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Pedimos que a tua graça, a tua unção se manifeste em nossas vidas, ó Pai. Nós cremos que a tua palavra é poderosa para mudar vidas nessa noite. Não só que estão aqui, mas aquelas que estão nos escutando. Todas elas serão tocadas por o poder dessa palavra. E qualquer outra coisa que não seja essa está rejeitada em nome de Jesus. Se você recebe, dá um glória a Deus, diga aleluia, aplauda Jesus pela palavra dele, bendito para sempre é o nome do Senhor. Hoje nós vamos trazer uma palavra, talvez uma palavra, quem sabe até mais didática, né, do que qualquer outro contexto. Há muito tempo eu tenho me incomodado, o Espírito de Deus tem me incomodado, para falar a respeito da igreja, especificamente sobre a instituição da igreja. O que é a igreja? E o tema da palavra, né, é a igreja, o lugar da bênção. A igreja é o lugar da bênção. Nesse tempo de pandemia, né, em que muitos, né, estão sendo impedidos de ter um processo natural de vir à igreja, e alguns até mesmo são impedidos realmente de virem. Então, aqueles que não sentem saudade de estar na igreja, de estar junto com seus irmãos, adorando e louvando a Deus, se não estiver sentindo falta, eu afirmo, sem medo nenhum de errar, não são convertidos. Não se converteram. É como alguém que é casado, que precisa deixar a esposa, né, e depois, por um tempo, não se saudade dela. Então, na verdade, né, o casamento apenas está no papel, não está no coração. Essa é a realidade. Então, quando se sente falta, é porque o contexto do coração já se perdeu. Então, não tem como um crente viver sem a igreja. Toda vez que nós escolhemos não estarmos na igreja, por uma escolha nossa, tá? Nós estamos dizendo categoricamente, numa linguagem bem clara e definida, que nós não pertencemos ao Senhor. Porque não tem como pertencermos a Deus se pertencermos a Cristo. E se pertencermos à igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é semelhante, a igreja não é um símbolo do corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo.
E nós somos membros desse corpo, estamos ligados a esse corpo. E nós não temos como vivermos sem a bênção da igreja. Tudo que Jesus vai realizar nessa terra será através da igreja. Não será através de outra coisa, outra instituição, é através da igreja, tá? Isso de forma individual, coletiva ou discipulado, isso é o que menos importa, querido, tá? Você pode ser uma igreja de 1, de 3, de 10, de 1000, mas não pode deixar de ser igreja, tá? E também é claro que é importante entender que a igreja é a unidade de pessoas. De uma forma ou de outra, se torna coletivamente um contexto de vários indivíduos. Você só será um se não tiver como o seu, tá? Então, todos os desigrejados, né, estão fora do propósito de Deus. Isso, com certeza absoluta. Eu falo sempre que quando nós, né, encontramos alguém, tá, que nós não conhecemos e que se diz ser crente, servo de Deus, 3 perguntas ele precisa responder. A primeira, né, você crê em Jesus como único, Filho de Salvador, ele é o suficiente para te salvar? Precisa de uma ajuda, de outra coisa, outro contexto, ele por si só pode te salvar? Você crê que ele é o único Salvador? Sim, eu creio. Então, confessou, está tudo certo. A segunda pergunta é: quem é seu pastor? Né? Quem lhe pastoreia? Quem lhe direciona? Quem lhe ajuda espiritualmente? Tá? E a terceira é: qual é a sua igreja? Qual é a igreja que você pertence? Há pessoas que até respondem a primeira, mas não respondem a segunda e a terceira. E não tem como você fazer parte do contexto da primeira resposta sem o contexto das outras 2 respostas. Tudo tem um contexto, é um conjunto. Então a igreja é fundamental. Se não fosse fundamental, o Senhor não investiria nela. Ela é a noiva do Senhor, é a noiva do Cordeiro. No texto que nós lemos aqui, começa o processo da igreja sendo fundada no meio dos gentios. Você pode ver que o trabalho missionário, ele vem, se estabelece, há o ensino, há a pregação, mas depois ele fala, ali, né, estabeleci anciãos para cuidar da igreja. Eu fiquei ali se estabeleceu uma igreja. Ou seja, não existe discípulos sem igreja, e igreja sem discípulos. Tá? Então, eu quero que você entenda, nós estamos numa época em que as pessoas estão achando que pode ficar sem a igreja. Toda vez que alguém, tá, fala assim, olha, eu não preciso da igreja, ela já está desviada. Já está desviada. Se você não tem alegria de vir à casa de Deus, de buscar ao Senhor, de adorar o Senhor junto com os seus irmãos, com certeza, né, a fé já está fria, para não dizer quase morta. Porque a igreja é lugar de avivamento, de restauração, de cura, de bênção. Tá? É o lugar da bênção de Deus. Então, essa é a igreja. Eu queria aqui trazer pelo menos 4 aspectos importantes que representam a igreja como lugar da bênção. O primeiro aspecto é que a igreja é um lugar de restauração. A restauração, ela se estabelece através da igreja. A igreja é um hospital, onde existem pessoas doentes, onde existem pessoas que têm saúde para cuidar dos doentes. É simples assim. Você vai no hospital, você não encontra só doentes, né? Você encontra pessoas sadias para poder cuidar, porque se não houvesse pessoas sadias, médicos, enfermeiras, né, pessoas, e não é só esse contexto, né, do contexto da saúde, ou a administração, né, que é muito pesada, não teria como as pessoas que estão doentes ali serem cuidadas. Então sempre haverá na igreja pessoas que estarão sãos, pessoas que estarão em outro nível, em condições de ajudar, de cooperar, de abençoar, como aqueles que chegam destroçados, acabados, com problemas, e alguns até, né, dentro do próprio contexto, podem adoecer, podem receber uma seta maligna. Quantos crentes, muitas vezes, entram num contexto em que o diabo atingiu, conseguiu ferir, e o lugar da cura é exatamente onde eles estão. Um dia eu falei com uma pessoa, eu vou ser da igreja, está assim, eu falei assim, porque eu fui ferido. Eu falei, o lugar onde você foi ferido, é o lugar aonde você vai ser curado. Se você foi ferido aqui, é aqui que também tem um remédio, porque o Deus que permitiu a ferida, é o mesmo Deus que vai curar a ferida, é onde Deus está. Então, igreja é um lugar de restauração, tá?
Eu quero que você compreenda isso em nome de Jesus. Ou seja, a igreja é nesse contexto. Eu quero ler um versículo aqui, Lucas capítulo 10, para a gente comentar algo interessante. E versículo 34. Diz assim: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua calvadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. A palavra ali é um contexto de estalagem. Aqui nós falamos da palavra do bom samaritano. Aquele samaritano pega aquele ferido e leva para a estalagem. E colocou o quê? Azeite, vinho, símbolo do espírito, da alegria, do cuidado, do remédio. Ou seja, você precisa de um lugar para ser cuidado. O ferido precisa de um lugar para ser cuidado. Esse lugar é a igreja. Quando a igreja vai deixar de ter feridos ou cuidadores? Só no arrebatamento. Porque lá no céu não haverá ferida, não haverá choro, aleluia, só alegria eterna. Mas enquanto vemos aqui na terra, sempre haverá aqueles que são levantados para abençoar, para cuidar, como aqueles que precisam de cuidados. Sempre vai acontecer isso, e o lugar é esse. É tão interessante que, né, nós temos aqui profissionais de saúde na igreja. Se você, por exemplo, é infectado, né, no hospital, a gente chama de uma infecção hospitalar, tá? Ele precisa ser tratado lá. A chance dele ser curado é onde ele foi infectado. Interessante, né? Porque eu fui infectado aqui, então eu vou sair daqui, isso aqui não presta, não. Mas se tiver a chance de ser salvo, é exatamente lá. Porque talvez o que provocou o problema, mas tem os recursos, é o princípio que Deus fala, ele permite a ferida, mas ele tem um poder para curar, aleluia! Então, a igreja é um lugar de restauração, Deus muda. Eu já vivi alguns anos aí, né, como cristão, desde a minha densa idade, pequenina idade, tá? E eu já vi pessoas chegarem da igreja de tudo que é jeito você possa imaginar. E todas elas que tiveram um compromisso, uma experiência com Deus, Deus elevou, Deus exaltou, Deus curou, Deus restaurou, porque Deus é poderoso para fazer, aleluia. Se você crê, dá um glória a Deus aí, diga aleluia. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Quando é que a igreja deixa ser lugar de cura para o indivíduo que está nela? Apocalipse capítulo 2, abra comigo aí, 2, 4 e 5. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, a igreja só não será um lugar de restauração, se não houver um arrependimento, uma mudança de atitude, porque o pecado nos destrói, a desobediência nos afasta de Deus, e a única maneira, o único impedimento de Deus não atuar de forma de restauração da vida do indivíduo é quando ele se expõe no contexto de rebeldia. Eu não quero, eu sei que Deus está aqui, mas eu não me arrependo. Existem pessoas que estão na igreja, por exemplo, que têm um problema com o outro, mas não libera perdão, gera uma mágoa, e por mais que a igreja tenha poder, tenha graça, tenha unção, essa pessoa não será alcançada, porque deixou o primeiro amor, deixou de permitir-se que a unção e a graça e o poder de Deus chegasse até ela. Ou seja, nós podemos impedir a ação de Deus, no contexto, quando nós fechamos, né, esse processo de restauração de Deus em nossas vidas. Mas independente do seu pecado, do seu problema, quando você se arrepende, você se volta para Deus, ou nós voltamos para Deus, Deus atua, Deus opera,
e nós somos totalmente restaurados pelo seu poder. Aleluia! Pelo seu poder. Então a igreja é um lugar de restauração, querido. Se você tem um problema, dificuldade, a igreja é um lugar. É onde você busca, é onde você estabelece de que Deus está aqui, onde você é alimentado, onde você, sabe, é incentivado a buscar ao Senhor e a depender dEle a cada dia. Um dia eu lembrei de uma história, né? Aqui aconteceu comigo, de um rapaz que se desviou e tal. Estava assim fora, e ele falou algo muito interessante. Eu fiquei admirado, apesar de não, né, ficar satisfeito com a situação, mas eu admirei a sinceridade dele. Ele falou assim: eu estou fora da igreja, tá? Mas porque eu escolhi isso, mas não foi por falta de ensinamento. Eu sei de tudo, onde estou errado, não estou. Eu sei que o Senhor me ensinou. Eu aprendi muito nessa igreja, eu fui ensinado. Eu tenho consciência de que eu estou fora do projeto de Deus. Então, veja como é que as coisas são, tá? Então, o ensinamento da igreja, a direção da igreja que estabelece a sua fé. É aqui que você é direcionado. É aqui que você, na Bíblia fala que Paulo, né, ficou ali com os discípulos muitos dias, até estabelecer o ensinamento de Deus na vida deles. E quando eles saíam, aqueles discípulos estavam prontos para formar a igreja, edificar a igreja. Então não tem como, tá, a gente ser restaurado e não darmos lugar ao ensinamento que a igreja ensina, estabelece, tá? E não só o ensinamento a nível de conhecimento, mas a nível também, é claro, de viver esses ensinamentos. O segundo aspecto, né, a igreja que é um lugar da bênção, que a igreja também é um lugar de adoração e serviço. Na igreja eu posso adorar em qualquer lugar. Entenda isso. Não é mais o espaço, o lugar que determina a minha adoração. Eu posso estar em casa e ser um adorador. Né? Eu posso ir lá tomando banho e tal, né? Sou um cantor, desde que eu gosto de cantar muito no banheiro, louvar muito no banheiro, né? Os cantores aí, né, estão aí perdidos no banheiro e tal, né? E amém, é isso mesmo. E ali você pode se aprender de Deus, o poder da sua vida, sem nenhum problema. Mas também a igreja é um lugar específico de adoração. Uma coisa não interfere na outra. As duas coisas têm que andar juntas. Jesus não anulou o templo. Todo o contexto de templo ele viveu plenamente na sua vida. Ele foi apresentado no templo, ele ia ao templo oferecer suas ofertas, a festa do tabernáculo, né? A festa do inverno, que foi Hanukkah, está lá na Bíblia. Ele ia, o que ele era contra, era a hipocrisia sacerdotal, de que vivia uma coisa no templo e outra lá fora. Eles eram santos no templo e lá fora eram homens ruins, homens hipócritas. O Senhor nunca disse que o sacerdócio não era de Deus, que o sacerdócio era do inimigo, era do diabo, que a igreja era do diabo. Pelo contrário, só quando viu a casa dele sendo invadida por comerciantes, ele foi lá e derrubou tudo, né? Trouxe na sua ira santa, disse: está escrito que a minha casa, a casa do meu pai, será chamada casa de oração, aleluia, para abençoar todas as nações, não é para fazer comércio. Então eu quero que você entenda isso, a igreja é um lugar aonde se adora, onde se busca o Senhor, onde se serve o Senhor. E nesse contexto tem três coisas importantes. Primeiro, ela é chamada como casa de oração. Lugar onde você deve vir para orar, para buscar a Deus, para ter consciência de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. Existem uns céus abertos neste lugar, querido. O poder e a unção de Deus se manifesta. É um lugar específico, pode manifestar na sua casa? Pode, mas aqui existe um princípio profético, de que Deus está aqui, que a palavra dEle é poderosa, e que Ele pode mudar completamente a sua vida, através da sua presença neste lugar. Se você crê, dê glória a Deus. A outra questão é a adoração, certo? Específica, de se prostrar, de reconhecer que você está aqui por causa de Deus. O perigo no contexto da igreja de hoje é você achar que a igreja é um clube social. Eu vou lá para ver as pessoas, né?
vou lá porque eu estou interessado em alguém, eu vou lá com um ponto de encontro, e por que pareça, tá? Você fazendo isso, no contexto sadio, não tem problema nenhum, mas a principal razão de você estar aqui é para adorar o Senhor. Eu vou lá porque eu vou prestar um culto ao meu Deus, ao meu Senhor, ao meu Salvador, ao meu Redentor, a Ele, a minha honra, a minha glória e o meu todo louvor, aleluia! Eu vou lá por causa dEle, eu vou lá porque Ele está lá, está em mim, mas existe um contexto, né? De que lá nós reunimos várias pessoas, né? Nós somamos a unção, estabelecemos a glória e o poder e os milagres, e aquilo que Deus quer fazer, Ele vai fazer, porque é assim que Deus estabeleceu. Então, igreja é um lugar de adoração, é um lugar de serviço, estamos aqui para servir a Deus. Eu tenho batido muito nessa tecla, querido. Nós estamos caminhando num contexto em que as pessoas querem a igreja para serem servidas, mas biblicamente isso não existe. Não existe, tá? Você é servido no contexto de ser, né? De ser, digamos assim, gerado para o crescimento. É como você, né? Cria filho. Filho é seu, você cuida, né? Você zela, mas quando cresce, tá? Esse menino que você está no seu colo, essa menina que está no seu colo, vai encontrar, né? Vai encontrar, né, mãe, outra mulher, e vai dar tchau para você, certo? E vai te ver de vez em quando. Você vai ter que ligar para ele, né? Mas você não vai vir me ver, não, né? E tal. Ah, não, estou ocupado, porque outra mulher tomou o coração dele. Esse tempo vai chegar, pode demorar, mas vai chegar, né? Mesma coisa em relação, né, a uma menina, a uma moça. Aí contrato, tomar que seja um cara bom, né? Um barbudo vai passar por lá, e já foi, porque nós criamos os filhos para o mundo. Então a igreja tem esse contexto de cuidar, de gerar, para que ele possa também gerar, certo? É nesse contexto, mas não no contexto de que a igreja precisa ser uma, digamos assim, uma prestadora de serviço aos seus discípulos, né? Ó, você tem que ter um ar-condicionado, porque tem que não sei o quê. Tudo isso é bom e é ótimo, mas você não deve fazer parte da igreja por causa disso, entendeu? Isso é um processo natural, entendeu? Eu me lembro de que alguém falou comigo, eu fui na igreja lá um dia lá e a porta estava fechada, estava com muito calor e tal, e eu pedi a pessoa para abrir a porta, mas o apóstolo falou que não era para abrir a porta agora. Ele ficou chateado, fica chateado, né? E tal. Sim, mas depois eu abri a porta, que era um contexto que eu não vou entrar agora na história, né? E aí eu fiquei chateado, eu vou sair da igreja, porque a pessoa não abriu a porta, porque estava calor. Então, umas coisinhas assim, sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Eu me lembro de umas igrejas, nossas igrejas de Belém, né? Que o pastor, ele começou esse trabalho debaixo de uma árvore. Ele botava um caixotezinho, e ele não tinha tempo. Então, ele debaixo de uma árvore lá, né? Ele reunia alguns irmãos, certo? Nem casa para reunir ele tinha. Aí ele começou ali, pregando o evangelho debaixo de uma árvore. Começou a reunir 5 pessoas, 10 pessoas, 30 pessoas. Aí eles depois alugaram um ponto, né? E hoje, essa é uma das maiores igrejas de Belém. Uma das maiores. Agora eu pergunto, querido, e a igreja que tem ar-condicionado, a igreja que tem... Mas se não fosse aqueles irmãos que entendesse que a igreja é quem está, eles adoravam a Deus e louvavam o Senhor, glorificavam-se, a presença de Deus chegava até eles, debaixo daquela árvore, chegando agora também em ar-condicionado, porque o que importa não é, né? Não é o lugar, mas é a presença do Altíssimo. Deus está aqui, aleluia! É isso que importa. Então entenda isso em nome de Jesus, a igreja não é prestadora de serviço. Pelo contrário, você tem que servir. Você está aqui para servir, para zelar para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. Porque quando nós servimos a Deus, nós somos abençoados. Tranquilamente. O terceiro aspecto é que a igreja é um lugar de amor, da manifestação do amor. Isso é muito sério quando eu falo de amor, porque, segundo a palavra de Deus,
Aonde não tem amor, Deus não está. Eu vou repetir. Onde não tem o amor, no amor no contexto prático, tá? Não é amor em palavras, não. Se não existe um amor no contexto prático, Deus não está. Aí eu falo que havendo profecia, se acaba. Tá? Pode ter todos os dons do mundo, pode ter os milagres. Se não tiver o amor, será como um sino que não retine. Ou seja, ele está ali apenas como enfeite. Né? Ele não faz barulho nenhum. Ele é bonito, olha que sino bonito. Olha que sino maravilhoso. Mas ele não faz barulho, ele não tem função. É apenas ornamental. Então, uma igreja sem amor é uma igreja apenas ornamental. Ela pode ser bonita, ela pode ter prendido muita gente, mas se o amor não for prático, Deus não está ali. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Hoje eu estava ouvindo uma palavra, né, de um pastor, pela manhã, hoje está no YouTube, né, um desses cultos ao vivo, e ele contou uma história muito interessante, que no tempo da escravidão, ou quase saindo da escravidão, os Estados Unidos não sabem que essa questão racial é um negócio muito pesado até hoje. Naquela época, então, era muito mais complicado. E aí tinha uma igreja lá, em certa cidade, uma igreja apenas de brancos, né? E não permitia que negros entrassem naquele tempo. Um desavisado, né? Um desavisado, que não sabia disso, ouviu o hino e entrou na igreja, sentou no primeiro banco. E gerou um clima, né? Imagine, o pastor começou a ministrar e a pregar e tal, depois eu resolvo isso, né? A diretoria, sei lá, o pessoal lá da liderança dele já começou a criar problema, já começou a fechar a cara, né? Aí, para nos melhorar a situação, ele fez o apelo e aquele homem aceitou Jesus e foi para frente. Né? Foi para frente. E aí o pastor não falou nada. Bom, de repente, na semana que vem ele traz a esposa. Né? Traz a esposa. E senta, né, na frente também. E ele ministra e prega, todo mundo naquela situação. O pastor tem que falar para esse rapaz que aqui não é lugar dele, que tem outra igreja lá, de outro, né, que é um contexto social dele e tal. E aí quando ele está terminando, ele falou assim: ô pastor, o senhor não vai fazer o apelo não? Minha esposa quer aceitar Jesus. Vai fazer o apelo não? Né? Minha esposa quer aceitar Jesus. Né? Ele, tá bom, vem, né? Orou, abençoou e tal. E já o pessoal chamou o pastor, falou: pastor, você tem que dar um jeito aí, a gente sabe, né? Na outra semana, veio o casal, mais 7 filhos. Né? Naquela época não tinha anticoncepcional, né? Sabe como é que é o negócio, né? E tal. Isso é verídico, é uma história verídica, tá? História verídica. E aí, querido, tá? Aí foi a gota d'água, né? A gota d'água. O pessoal, na pressão do pastor, falou: olha, você tem que conversar com ele, a gente não quer. Eles estão fazendo parte de outra igreja, aqui só igreja de brancos, certo? A outra igreja. Então o pastor chamou, né, aquele moço, né, um ex-escravo, o tempo da escravidão, me lembro bem do contexto da história. Disse: olha, você não pode vir, porque aqui a igreja é só para, né, pessoas de razões sociais maiores, né, são fazendeiros, ricos, e todo mundo é branco, isso é diferente aqui. Então aqui tem uma igreja mais adiante lá, que vai ser melhor para você. Né? E aquele moço ficou triste. E foi, né, foi para casa. E ele sonhou, ele teve um sonho. Tá? Ele sonhou que Jesus chegou para você assim: meu filho, não fique triste não. Porque pelas pessoas não aceitarem a sua presença naquele lugar. Porque há muito tempo eu tento entrar naquela igreja e eu não estou lá. Eu não estou lá. Queridos, e ele foi lá contar para o pastor: olha, por que o senhor fica triste não? Porque Jesus, né, eu orei, eu sonhei que o senhor jogou para mim e falou assim: olha, que também ele é impedido de entrar aqui. E aquilo impactou o pastor. Impactou a vida dele. Tá? E ele então começou a enfrentar todo mundo. Falou assim: essa igreja, quem quiser fazer parte dela, seja negro, seja preto, vai fazer. Porque essa igreja é de Jesus. Aleluia!
uma igreja abençoada, que começou a quebrar paradigma, que não era, estou falando no contexto, né? Nesse contexto que eu acabei de dizer aqui, porque na igreja não tem, querido, não tem poder aquisitivo, não tem quem é mais rico, quem é mais pobre, quem é preto, quem é branco, não tem, todos são nivelados, todos são iguais, e o que nos nivela é exatamente o amor, quando tratamos todos da mesma forma, com os mesmos direitos, os mesmos deveres, os mesmos ônus, tá? Se eu repreendo uma pessoa mais simples, eu tenho que ter autoridade para repreender também o que tem mais condição, o princípio é o mesmo, a Bíblia fala que aquele que se quer ser o maior, que seja o menor, e que sirva a todos, por isso que o amor nivela todo mundo, e como a morte nivela todo mundo, por exemplo, nessa pandemia, querido, a pandemia nivelou todo mundo, morreu gente conhecida, morreu gente que ninguém sabia, morreu pobre, morreu rico, tá? Morreu pessoa, né, de classe alta, de classe baixa, pessoa extremamente culta, pessoa analfabeta, morreu gente de tudo que é tipo, de que é jeito, porque nesses contextos, quando vem uma doença, vem uma pandemia, vem a morte, nivela todo mundo, e na igreja o que nivela todo mundo é o amor, somos todos iguais diante do Senhor, aleluia, todos nós merecemos sermos cuidados e amados, tá? Também repreendidos, né? Também ensinados, também conduzidos da mesma forma e do mesmo modo, porque é assim que nós acreditamos, tá? Então, o amor, certo? É algo que é fundamental. Se a igreja não tem amor, ela não é igreja. Não é igreja. Se você olhar para Jesus e perguntar qual é o maior ensinamento de Jesus, foi o amor. Ele deixou tudo, querido. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu não tenho tempo para isso, tá? Ele deixou tudo. Por causa de quê? Por causa de mim e de você. E você merece o quê de Jesus? Eu mereço o quê de Jesus? Nada. O que nós fizemos para conquistar o amor de Deus? Nada. O que nós fizemos para sermos salvos? Nada. O que nos conquistou foi o seu amor. O que nos resgatou foi o seu amor. Ele disse desta forma, como eu vos amei, amai uns aos outros. Do jeito que eu vos amei, amai uns aos outros. Então aquele irmão chato, aquele irmão cheio de problema, aquele irmão que não sei o quê, e PPP, é esse irmão que você tem que amar. E o interessante é que até nesse contexto, muitas vezes Deus levanta aquele irmão para tratar com você. Às vezes Deus levanta alguém para te dar trabalho, para treinar você, para te ajudar, né? Para fazer de você uma pessoa melhor. Mas acontece hoje, qualquer atrito que nós temos, eu não quero mais essa igreja, vou para outra. E o que acontece? Chega lá, vai ter outro atrito. Porque onde tem pessoas, vai ter problemas, querido. Ou a gente aprende com o ensinamento, o que Deus quer nos dizer, ou então, a gente vai ser uma pessoa que não vai se dar em lugar nenhum. E tem gente que é assim. Olha, tem gente que não fica em igreja nenhuma. Eu já conheci uma pessoa que ele já foi batista, pentecostal, assembleano, adventista, e agora não sei o que ele é. Entendeu? Assim. Ele é tudo, porque ele fica futucando tudo. Ele não acha o espaço para ele. Por quê? Porque simplesmente, tá? Ele acha que a igreja tem que se adaptar a ele. Certo? E a direção da igreja, para você estabelecer sua vida nela, é o amor. Quando eu amo, o amor tudo sofre, tudo suporta e tudo perdoa. Então ame, querido. E por último, tá? A igreja é um lugar de transformação. A restauração é um processo de transformação. Mas por que eu comecei com restauração e terminei com transformação? Porque não tem como uma pessoa estar na igreja, servir a Deus e não vermos nele sinais nítidos de transformação e de mudança. Se isso não acontecer, não adianta. Eu contei essa história aqui já há algum tempo, tá? Eu me lembro que eu conversei com uma pessoa que fez parte desse ministério, pessoa que está aparentemente muito boa, mas sempre
os mesmos problemas, dificuldades, os mesmos pecados e tal. E um dia ele veio conversar comigo, falei assim, meu filho, o seu problema é que você não se converteu. Eu não vejo na sua vida sinais de conversões. Não vejo. Não vejo. Você continua fazendo as mesmas coisas, ou algumas coisas antes de se converter. Não há identidade. Olha, se eu pecava antes, continuo pecando, onde está o sinal de conversão? Se para mim era natural antes de se converter, ter vida sexual antes do casamento, agora eu ter também, aonde está o sinal de conversão? Hein? Se antes eu mentia, e agora depois convertido eu continuo mentindo, onde está o sinal de conversão, querido? Se antes eu era uma pessoa difícil, complicada, e depois da conversão continua a mesma coisa, onde é que está? Então, nosso problema hoje é que as pessoas vão na igreja, no interesse do milagre, da prosperidade, até da salvação, e tomara que todo mundo seja salvo. O Senhor não quer que ninguém se perca, mas os sinais de conversões são nítidos, são claros, eu fazia isso, mas agora não consigo fazer mais, e se eu fizer, a consciência pesa, ao peso do espírito, de condenação, de que eu fiz algo errado. Quando se acostuma com o pecado, já foi, já era, tá? Então não se prega mais na igreja contra pecado. Ó, não pode falar isso não, nem inferno também, Deus me livre de falar de inferno, tá? Não se pode mais falar sobre isso, tá? Porque vai espantar o pessoal, mas se a pessoa não tiver consciência disso, como é que ela vai ser transformada? Não estou dizendo que será uma coisa talvez simultânea, pode levar algum tempo, mas é um processo que acontece, tá? Eu falo que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Onde Deus está, querido, o mal tem que sair, Satanás não pode ter poder, porque o poder de Deus sempre será maior. E aí, nesse contexto, nós temos 3 coisas importantes que estabelecem a nossa transformação. Primeiro, é através da comunhão. Nós comungamos com outros irmãos, nós aprendemos com os outros. Nós, como falamos no início, a igreja é um hospital, tem aqueles que cuidam e aqueles que são cuidados. Eu me lembro de quando eu operei do joelho, aí uma pessoa foi lá me buscar, né? Foi me buscar, pegou meu carro e tal, e foi lá buscar. Aí eu estou lá, eu vim de cadeira de roda e tal, aquela coisa toda, na hora entrei no carro e vim. Aí depois de um tempo, essa pessoa precisou operar. Tem um problema de apêndice. E quem foi buscar ele? Eu. Então a igreja é mais ou menos assim, querido. Tem hora que alguém vai te carregar, mas de repente, em outra ocasião, aquele que você carregou é que vai te carregar. Porque Deus faz isso. É um tempo de oportunidade, tá? É um tempo de você abençoar pessoas e ser abençoado. Então não ande sozinho. Você tem irmão, você tem família espiritual, você tem pastores. Então entenda isso, tá? Tem gente que às vezes sofre sozinho porque quer. Porque não busca ajuda, não busca direção, é independente. E a igreja não é lugar de independência. É um lugar sim, de dependência. É independência na maturidade espiritual, mas no mais nós somos dependentes. Tá? Vamos estar ajudando uns aos outros, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, servindo uns aos outros. Porque só assim a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. A outra questão é através do louvor e adoração. Todo transformado, ele tem alegria em adorar, em vir à casa, em buscar o Senhor. A essência dele é estar diante de Deus. Toda pessoa que não tem prazer de ir à casa de Deus, tá? Alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia. Por quê? Nós estamos nesse tempo. Quantas pessoas que infelizmente não podem estar aqui por causa do contexto de aglomeração, gostam de estar aqui, entendeu? E outros nem fazem questão, ou se tem a oportunidade, é meu dia, mas eu não vou não. Então, na transformação, você tem a cara de crente, tem as características de crente, viver de crente, servir a Deus, tá?
Você fala das coisas espirituais. Eu, na minha cabeça, eu não entendo um crente, seja jovem ou mais velho e tal, está ouvindo música mudando, BBP, sertanejo e tal. Querido, eu não entendo um negócio desse, não. Isso não existe, não é crente, você não é crente, não. Ó, está me vendo aí? Você não é crente, não. Não é, querido. O convertido, ele vai buscar as coisas de Deus. Ele tem uma ligação com as coisas de Deus. Né? Ah, eu sou crente, mas eu ando na porta de bar. Né? Ah, eu ando em tudo que é festinha, eu vou. Não existe isso. O crente é adorador. O crente está na casa de Deus, quer estar em célula, tá? Quer estar no evangelismo, quer pregar a palavra, quer buscar o Senhor, quer estabelecer a vontade de Deus na vida dele. Ele tem as características de crente e vive nesse processo, porque ele pertence à igreja. A igreja, ela tem fisionomia, ela tem aparência, tá? Ela tem um gesto específico. Ela é a igreja de Jesus, e por onde ela anda, todos sabem que está andando ali alguém que pertence à igreja do Deus vivo. Linguagem, ações. Tem gente que se mistura facilmente. Eu nunca vi um negócio desse. Eu confesso que eu me espanto. Não estou aqui falando de um pecado, uma situação ou outra que às vezes acontece, não. Às vezes tem uma armadilha que a gente entra como crente. Mas se você não mudar, nada muda, querido. Você tem uma característica básica, você é do Senhor. Então, a sua adoração, o seu louvor, o seu serviço a Deus, lhe representa como igreja. E por último, tá? A igreja gosta de transformação através da palavra. A palavra que decide. A palavra que determina. A palavra que estabelece. É o que a palavra diz. Eu tenho falado isso aqui, eu confesso a você que, né, aqui não contém de condenação, mas acho meio estranho. O crente tem tatuagem, não é. Eu tive um pastor aí de renovo, disse, não tem nada a ver, total, mas a história, o fundamento de tatuagem é feitiçaria. Aí vamos para a história, eu não vou falar isso porque eu não tenho tempo para isso. Mas o fundamento é esse, é feitiçaria. A tatuagem, ela foi estabelecida para a idolatria, para reconhecimento de que aquela pessoa que tem aquela tatuagem, ela servia a determinado Deus. Quando alguém vê aquela tatuagem, fulano, né, serve a Deus tal. É o fundamento. Por isso que o Senhor Jesus diz para o judeu, né, para os hebreus, não marque vossos corpos. Então é o fundamento. Mas hoje tem nada a ver, mas o fundamento. Entendeu? Então nós estamos num contexto, a palavra de Deus não tem mais a direção específica. Ou nós estamos encontrando vários meios, vários jeitos, né, de poder driblar o que a Bíblia diz. Mas a transformação acontece através da obediência da palavra. Nós temos crentes que jogam jogo de bicho, faz jogo de azar. Um dia alguém disse para mim, né, olha, pastor, apóstolo, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou construir um templo, botar na sua mão. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Deu a cabeça. Entendeu? É assim, estamos assim. Né? Estamos nesse contexto. Mas eu não estou nessa linha. Aí a gente começa a aceitação. Aqui não estou falando que você tem que já tem que entrar já com sola. Eu estou falando é que quando você é crente, você é conduzido pela palavra. É o que a Bíblia diz, é o que importa. Mas todo mundo é contra, a favor, PPP, papapá. Não importa. Não importa. Eu me lembro que tinha uma jovem, né, que veio para a igreja e tal, e depois descobri que ela representava bebidas alcoólicas. Eu falei assim, minha filha, você tem que deixar isso. Eu não vou te batizar não, porque você tem que deixar isso. Não vou dizer que você não pode vir na igreja, nem participar, a igreja é um lugar livre, mas como princípio doutrinário, não tem como. Não tem como. Mas não sei o que e tal. Ela foi para outra igreja, e a igreja batizou ela lá. Né? Depois se desviou, não vou entrar em detalhe. Por quê? Porque hoje o padrão importante é estar aqui. Não importa ser transformado e mudado.
se não, olha, né? O Senhor disse, quando você falou para Saul, Saul, eu vou te fazer um novo homem. O princípio fundamental é que Deus nos muda e nos transforma em uma nova criatura. Aleluia! Nós somos novos. E sem a palavra, não tem como. É o que a Bíblia diz. É o poder da palavra que muda, que restaura, que determina. O que a Bíblia diz é o que importa. Isso é o que importa. Ah, mas não tem nada a ver. Como é que a palavra de Deus diz? Eu tenho falado aqui muitas vezes que há 3.000 anos atrás, certo? O que a palavra dizia precisava ser vivida e obedecida. Depois de 3.000 anos, a palavra de Deus continua precisa ser vivida e obedecida. Deus não vai mudar. Deus não muda. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele falar, Ele vai cumprir. Aleluia! Ele vai cumprir. Então, a palavra nos transforma, nos muda. É o que a Bíblia diz. E eu tenho que falar aqui que nós vamos viver contra a cultura mudando. Você não pode ser crente e ter a cultura mudando. Não existe. A igreja de Jesus ela é contra a cultura mudando. Ou é o mundo, ou pertence ao mundo, ou pertence a Jesus, ou pertence à igreja. Claro, a pessoa chega hoje, chega amanhã, claro que vai ser transformado, discipulado, vai ser trabalhado, vai ser investido. Mas a gente com 10 anos, 500 anos na igreja e não quer ser mudado, a gente já sabe o que é certo e o que é errado, não quer tomar uma decisão. E aí? Eu vou dizer para você que você vai para o inferno, não cabe a mim decidir isso. Que sou eu para julgar você? Estou aqui para te ajudar. Entendeu? Agora é bom estar bem com Deus. A melhor coisa nessa terra é estar bem com Deus. Você está bem comigo? Não. Tem que estar bem com Deus. Porque quem está bem com Deus, tudo mais vai estar bem. Tudo mais. Quando temos a bênção de Deus, irmãos, nós somos abençoados e ponto final. Nós estamos assim. Né? Nós chegamos ao cabimento de ter crente agiota. Imagina um negócio desse. Ah, mas os bancos. Então, a gente está assim, né? Pessoas que querem. Não estou falando que não é frequentador de igreja, não. Crente que quer se definir como cristão, fazendo coisas que não pertencem a Deus. A palavra de Deus muda e transforma o indivíduo. Não tem como alguém se tornar crente e continuar sendo a mesma pessoa. É impossível. É impossível. E nitidamente, não sei qual é o caminho que você vai ter que andar, mas será apertado. Mas é o caminho que nos conduz à salvação. Os céus estão abertos para que Deus tocar na sua vida e mudar a sua história completamente. E eu profetizo que a cada dia nós seremos feitos outro homem, outra mulher, para a glória do Senhor. Porque aqui é lugar de transformação pelo poder de Deus. Se você crê, dê glória a Deus, diga aleluia, aplauda Jesus bem forte. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor. Falei que essa palavra é uma palavra mais didática, né? Às vezes tem aquela palavra de mais glória a Deus, né? Mas tem umas que é mais, que tem que ser direcionada. O importante é que Deus é um Deus de oportunidade. Eu vou repetir. Deus é um Deus de oportunidade. Eu vou repetir. Deus é um Deus de oportunidade. Se você está aqui, está ouvindo essa palavra, é porque Deus está dando a você uma oportunidade de ser melhor, ser mais crente, servir a Deus com dignidade, com convicção. Entendeu o que eu estou falando? O importante é a oportunidade. É melhor estar aqui do que em outro lugar. Mas também não adianta estar aqui sem tomar atitude para Deus completamente. De estabelecer. Tá? Quando Saulo foi transformado em Paulo, ele não tinha nenhum requisito de Saulo. De perseguidor, passou a ser perseguido. De ordenar a matar,
agora alguém ordenava para matá-lo, de alguém que era extremamente reconhecido no meio político romano, de influência. E para os judeus da época, Paulo se tornou alguém que ficou doido. Tamanha a mudança na vida dele. Por isso que o Senhor colocou o nome dele de pequeno. Paulo significa pequeno, o menor. Mas Paulo não sabe que Paulo foi maior. Em todos os apóstolos, foi o que Deus mais usou. Porque a igreja, querido, é lugar de mudança e transformação, é lugar da bênção de Deus. Aonde Deus está. E eu tenho certeza absoluta que onde Deus está, a sua vida pode ser transformada pelo poder de Deus. Se você crê, dá um glória a Deus aí. Na autoridade, levanta sua mão. Na autoridade, cada no nome de Jesus. Eu quero abençoar os teus filhos, ó Pai. Quero estabelecer a tua bênção sobre cada um. Nós estamos na tua casa e nós queremos viver na tua casa. O melhor lugar é estar na tua casa. É melhor estar na tua casa do que em qualquer outro lugar. É melhor estar nos teus atos do que em qualquer outro lugar. É melhor estar servindo a ti do que servindo em qualquer outra situação. A melhor coisa dessa terra é estar diante de ti e te servir, te adorar e sermos instrumento de louvor e glorificação ao teu nome. Se você crê, dê um glória a Deus. Aleluia! Bendito para sempre é o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia! Não há outro, não há Deus além de ti. Não há outro, nada se compara a ti. Não há outro, não há Deus além de ti. Não há outro, nada se compara a ti. Não há outro, não há Deus além de ti. Não há outro, nada se compara. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti. E todo joelho se dobra. Oh, nós te adoramos, Senhor. Confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor. Outro igual não há, só tu és Senhor. Santo declare,
Levanta a mão para o céu. Seja grato ao Senhor, porque nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos à casa do Senhor. Nós pertencemos aos átrios do Senhor. Nós pertencemos ao Santo dos Santos. Nós podemos entrar na sala do trono. Podemos ver Deus face a face, porque fomos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos adoradores. E que o Senhor nos encontre como verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Se você crê, dê glória a Deus. Oh, tu és santo, tu és santo, tu és santo, oh Senhor, tu és santo. Mão e adora ao Senhor. Nós estamos diante do Senhor, aleluia. Só tu és Senhor, outro igual não há. Só tu és Senhor, Santo. Olha para o Senhor. O Senhor te abençoe. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha compaixão de ti e me dá a sua paz. Senhor, abençoe sua entrada e sua saída. Abençoe o fruto do seu trabalho, o fruto da tua semente e o fruto do teu ventre. Porque tudo que você fizer, você vai prosperar e vai crescer. Mas se nesse processo o inimigo se levantar contra você por um caminho por 7, ele vai fugir de você. Se alguma coisa for roubada, Deus vai te restituir 7 vezes mais. Porque a mão do Senhor vai estar sobre a sua vida. Vai estar sobre a sua vida, aonde você estiver. E você vai ter o privilégio de andar na casa do Senhor, de louvá-lo eternamente. E que essa bênção nunca se aparta de ti. E é no nome de Jesus que eu te abençoo. Se você crê, dê um glória a Deus, diga aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Nós te adoramos, Senhor. Graças a Deus. Aleluia! Bendito, bendito, bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe. Até a próxima.